Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Eu sou a professora Gabriela Costa e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Temos a nossa aula 14, a arte pensante. E como objeto de conhecimento, nós temos a concepção de arte. E agora nós vamos para a dúvida da nossa aula. Vamos para a dúvida da nossa aula. Arte-ideia ou arte visual? O que vocês acham? Nós temos uma arte-ideia, uma ideia de uma produção artística, ou uma arte visual, uma produção voltada para o visual, para aquilo que nós estamos observando. Então, vocês vão ter um tempo para fazer uma reflexão acerca dessa dúvida e a gente volta já já com a nossa aula. Nesta aula, nós vamos conversar sobre um conceito de arte, sobre uma manifestação artística, que ela é um pouco diferente do que nós estamos habituados a ver. Nós vamos conversar sobre a arte conceitual. Na arte conceitual, o conceito por trás do trabalho é mais importante do que a própria estética do objeto. Esse movimento prioriza a ideia em detrimento do visual. Então, a gente tem um conceito bem diferente, não é verdade? Na arte conceitual, a preocupação é com a ideia, é com o processo, não com aquele objeto visual. Como a gente tem nas artes plásticas de uma forma geral, o artista, a preocupação dele é com aquela obra finalizada, né? Como o espectador vai observar aquela obra, como ele vai se apropriar daquela obra que foi feita. Na arte conceitual, o artista ele já tem uma outra intenção. A intenção dele é o processo, é como aquela obra foi feita, como ela foi finalizada, como o objeto final é apresentado, não é tanto a preocupação dele, mas sim o conceito, daí o nome arte conceitual. A preocupação com o conceito daquela obra, como ela foi pensada, como ela foi executada, como ela foi idealizada. O pintor e escultor francês Marcel Duchamp é considerado por muitos estudiosos o precursor da arte conceitual. O artista apresentou, entre 1910 e 1920, vários exemplos de trabalhos que se tornariam o protótipo das obras conceituais, os chamados ready-mades, desafiando qualquer tipo de categorização. Então, Marcel Duchamp, que ele é tido por muitos estudiosos como o precursor, o pioneiro dessa arte conceitual, ele apresentou vários trabalhos, né, chamados ready-mades, que eles se abstraíam de uma definição. E aqui vocês estão olhando, professora, por que a senhora colocou um mictório e uma roda de bicicleta na nossa aula? Justamente, vocês acreditam que são duas obras do Marcel Duchamp? A gente tem a fonte e a roda da bicicleta. Então, essas obras do Duchamp, elas já trazem esse conceito, né, da arte conceitual. A gente observa aqui que são objetos, não é verdade? Quando a gente olha, mas espera aí, são objetos, como assim são obras de arte? Justamente porque dos pensamentos do Duchamp é que os objetos, quando eles são tirados do seu habitat natural, por exemplo, né, da sua função habitual, quando eles são retirados, são colocados em uma exposição, eles recebem lá uma assinatura, as obras são assinadas por Duchamp, ela já pode virar uma obra de arte. Então, o Duchamp ele veio com essa intenção de chocar também, porque
até hoje, a gente está falando de obras por volta do ano de 1920, 1921, 22, mas até hoje a gente olha essa obra e pensa, não é, mas será que é uma obra de arte mesmo? Porque Duchamp ele teve essa intenção de você pensar no conceito. Então ele colocou o nome de A Fonte e A Roda da Bicicleta. Existem várias outras obras de Duchamp que apresentam essa ideia para a gente de como que a gente pode perceber o fazer artístico. Anos depois, em 1961, o filósofo e escritor americano Henry Flint usou o termo arte conceitual entre as atividades do grupo Fluxus, que é um movimento que se opunha aos valores burgueses, às galerias e ao individualismo. Então, esse escritor americano, ele usou esse termo conceitual porque ele queria se opor aos valores burgueses, às galerias que ele acreditava que estavam fortemente presentes nas obras de arte. A questão de estarem todas presentes em galerias, essa supervalorização que muitas vezes ele acreditava. Então, ele veio com essa questão da arte conceitual para quebrar um pouco essa imagem, para desmistificar isso. A acessibilidade da obra era o fator fundamental para os conceitualistas, uma vez que os artistas desse movimento entendiam que o objeto artístico ele não precisava ser explicado. Apesar das ideias serem o cerne da composição artística, a livre interpretação do espectador é parte do conceito. Mais uma vez, essa palavra conceito voltando para a gente, o conceitual. Parte do conceito é a livre interpretação do espectador. O artista conceitual, a obra ela não precisa ser explicada. Ah, mas o que está acontecendo aqui? O que o artista quis? Não, ele tem uma livre interpretação a partir da contemplação daquela obra. Essa era uma das intenções dos artistas conceituais. A arte conceitual, ela apresenta características distintas e complementares. São elas a importância do conceito, a utilização do conceito, das ideias e dos pensamentos, sendo eles mais importantes que o objeto e a sua representação física. Aí a gente está vendo mais uma vez a imagem da roda de bicicleta de Duchamp e a importância desse conceito para o artista conceitual. O objeto, a sua representação física, o seu objeto final, ele não é tão valorizado quanto as ideias, quanto aos pensamentos, como foi aquele processo de criação. Então, ele não valoriza o objeto final, ele valoriza o conceito daquilo. Então, tá aí, não tem tanta preocupação em como esse projeto, como esse objeto final, ele vai ser apresentado, porque a intenção dele, a preocupação, é com o conceito que está apresentado naquela obra. Outra característica é a estética não é o principal. A estética fica fora do foco, deixando de ser prioridade. Eles não dão prioridade para a estética, para o visual dessa obra de arte. Ela fica de lado, ela fica em segundo plano, justamente porque a preocupação deles é com o conceito. Outra característica que nós temos é o caráter eclético no uso de materiais e recursos. Vídeos, instalações artísticas, performances, fotografias, textos e colagens fazem parte de alguns dos possíveis materiais utilizados. Quando a gente fala nesse caráter eclético, a gente está falando na grande diversidade dos materiais e recursos que os artistas conceituais utilizam. É fotografia, é colagem, é vídeo, são objetos, como nós vimos aí que eles utilizam. Duchamp utilizou um mictório, utilizou uma roda de bicicleta, entre outras produções, que foi quando deu ali o início a introdução dessa arte conceitual. Então, eles utilizam vários, os mais diversificados objetos, elementos nas suas composições. O desenvolvimento significativo de outras formas de expressão.
como o grafite e a arte postal. Olha só, a gente tem aí a possibilidade de utilizar nas obras conceituais outras formas de expressão, como o grafite, né, que por muitas vezes é uma obra de arte que ela não é tão bem vista. E a gente sabe que o grafite, ele é uma produção artística muito elaborada, muito estudada. Como o artista do grafite ele executa essas obras de arte é um grande desafio para eles. A gente vê no grafite que são obras enormes, que às vezes estampam prédios altíssimos, então, inclusive, o fazer dessa obra, o processo dessa obra, ele é um desafio. Então, a gente entra aí também na questão conceitual, porque o conceito dessa obra de arte, como a arte conceitual, né, ela propõe, ele é parte essencial da obra de arte, não é o fim que eles se preocupam com o meio, com o conceito que aquela obra ela é pensada, ela é elaborada, tanto que eles não têm essa preocupação com a estética, em como essa obra ela vai ser apresentada para o espectador. E outra característica que nós temos é a utilização da ironia e da sátira. Isso eles utilizam de uma forma muito intensa. Produções irônicas, eles trazem essa ironia, eles trazem a sátira. Então, é como a gente falou aqui, a gente vê um mictório, a gente vê uma roda de bicicleta, a gente vê uma cadeira, a gente no mínimo vai achar estranho, né? A primeira ação que a gente tem é, mas isso é uma obra de arte? Como assim? Eu não estou entendendo. Justamente porque eles trazem essa ironia, essa sátira para o espectador, para a gente refletir por que não pode ser uma obra de arte. Por que a gente não pensa o conceito desse objeto? Porque normalmente, naturalmente, nós olhamos a estética do objeto, nós olhamos o fazer no seu fim, né? A gente olha aquele quadro belíssimo, aquela obra pintada que a gente consegue identificar cores, pinceladas, mas por que não pensar no conceito dessa obra e não só contemplar o seu fim, a sua estética? Por isso que eles têm muito forte essa questão do desprendimento com a questão da estética, né, no seu projeto final da obra de arte. E agora nós vamos para o checklist do nosso conteúdo. Vamos fazer agora o checklist do que a gente viu na nossa aula. Nós conversamos hoje sobre a arte conceitual. Então, ela tem algumas características que a gente precisa lembrar, como o rompimento com os valores tradicionais artísticos, de valorização da forma, da estética. Então, eles têm esse distanciamento, né? Eles se rompem com esses valores tradicionais na produção artística de valorização da estética, valorização da forma da obra, como essa obra ela vai ser apresentada para o espectador. Então, eles rompem com isso, eles não têm essa preocupação estética de como eles vão pensar essa obra, que ela tem que ter muitas técnicas, que ela tem que ter uma preocupação com a utilização de cores, com a utilização de elementos, como esses elementos vão ser combinados. Não. Eles rompem com essa preocupação tradicional dos valores estéticos artísticos. Outra característica importante é o conceito, ideia, por trás da obra é mais importante que a obra em si. Eles têm a preocupação central no conceito, na ideia que existe por trás dessa produção artística. Ou seja, esse conceito ele é muito mais importante do que a obra em si, do que aquele fazer artístico finalizado, aquela pintura, aquela escultura, aquela colagem, não. O mais importante para o artista conceitual é o conceito, é a ideia que existe durante o processo de execução dessa obra de arte, né? O que ela permitiu, que tipo de reflexão ela permitiu que se realizasse no decorrer do seu fazer, não apenas no seu objeto final. E mais uma característica importantíssima é a desmaterialização da arte. É a redução do objeto artístico ao mínimo absoluto. A gente não tem na arte conceitual uma composição artística muito rica em detalhes, em técnicas. Ele reduz esse produto artístico ao mínimo. Como nós vimos, existe ali uma roda de bicicleta, o fazer artístico que repousa ali, ele é mínimo.
porque a intenção é que exista uma reflexão acerca do conceito. Daí, mais uma vez, a gente reforça o nome de arte conceitual, a relação com o conceito da obra de arte. A gente vai ver agora a imagem de uma obra conceitual. A gente tem aí uma obra de Gaultier Pompeu, que é 1 e 3 cadeiras. A gente olha essa obra de arte e o mais interessante a gente observar é que nessa obra de arte, você está olhando ali cadeiras, certo? Uma cadeira. E o nome da obra é 1 e 3 cadeiras, porque nós temos ali uma fotografia de uma cadeira, nós temos uma cadeira e nós temos a definição do que era uma cadeira. Olha a reflexão que traz por detrás, né, dessa obra, dessa que a gente está vendo aí. Ele fala 1 e 3 cadeiras, porque ele tem uma cadeira física, só que ele tem 3 definições de cadeira. Ele tem uma fotografia de cadeira, ele tem uma cadeira física e ele tem uma definição escrita do que é uma cadeira. Então, a gente tem aí, teoricamente, 3 cadeiras. A gente percebe que não existiu uma produção com o objeto final, com uma obra artística muito elaborada, mas sim com um conceito que essa obra de arte tem, né? O que ele quis trazer com essas imagens, com essa idealização de 1 e 3 cadeiras. E agora, nós vamos para a dica da nossa aula. Vamos para as dicas da nossa aula. O nosso anote aí 1, vamos lá? Não criar peças para a eternidade, mas sim para promover a reflexão. Essa é uma das intenções da arte conceitual. Nós estamos vendo aí uma imagem de obra conceitual, que ela recebe o nome de An Oak Tree, né? É uma instalação de arte conceitual. Quando a gente fala da instalação, a gente fala que é uma obra de arte que ela permite a interação direta do público com essa obra. Então, a gente tem aí uma obra que a intenção dela é não criar peças para a eternidade, como a gente tem, por exemplo, a Mona Lisa, né? Como nós temos Noite Estrelada de Van Gogh. Eles querem, o artista conceitual, trazer essa reflexão, que você olhe para essa obra, não que daqui a 50, 60, 100 anos, essa obra ela seja contemplada, mas que ela promova um processo de reflexão, que você possa pensar o que essa obra permite, o que aconteceu, qual foi o conceito desse artista para ele pegar esse objeto e fixar aí na parede. Ele deu o nome de An Oak Tree, que seria alguma referência, né, a árvores, digamos assim. Ela está fixa aí. E qual é a intenção dele, né, quando ele colocou essa obra aí? O processo de reflexão que esse artista conceitual passou. Então, a intenção dele é essa, não é que essa obra fique para a eternidade, mas sim que ela promova a sua reflexão. E o nosso anote aí 2, nós temos mais uma vez as obras do Duchamp, a gente tem a fonte, a gente tem a roda de bicicleta, porque a ideia e o processo artístico por trás da criação da obra que realmente conta. O que conta para o artista conceitual não é a obra de arte finalizada, é a ideia, é o processo artístico por trás da criação. Por isso que quando a gente observa, nós não vimos uma obra de arte bela, com uma preocupação estética, né, com a utilização de técnicas muito difíceis. Não, nós temos objetos simples, como a gente fala que são objetos mais puros, né, diretos, digamos assim. A gente tem um mictório, a gente tem uma roda de bicicleta em cima de um banco. Então, justamente porque eles trazem essa questão da ideia, do processo, do conceito, mais uma vez reforçando, lembra, arte conceitual. Existe aí uma preocupação com o conceito dessa produção artística e não com o objeto final. A gente não tem uma preocupação com a estética, né, de que cor vou usar nessa roda de bicicleta. Não. É uma roda de bicicleta que ela está apresentada aqui para a gente, sem essa preocupação de como ela vai ser apresentada, mas que permite uma reflexão do conceito que se teve por trás dessa produção artística. E agora nós vamos para o encerramento da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre arte conceitual.
Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, marca a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam, e eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.